Olá, eu sou a Anne Rocha, estou aqui para falar um pouquinho sobre os tipos de testes de software. Quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente precisa saber que software vai ser construído. E dependendo daquele software, daqueles requisitos do sistema, a gente consegue definir quais são os melhores tipos de testes que a gente pode utilizar no nosso projeto. Quando a gente consegue entender o que cada tipo de teste faz, a gente consegue também relacionar a necessidade de cada um deles. Quando a gente pensa no sistema como uma caixa preta, quando a gente pensa no sistema como se fôssemos o usuário final, a gente vai estar pensando no teste funcional, né? Que é quando a gente considera que a gente vai verificar se as funcionalidades que o sistema propõe a entregar para aquele usuário estão realmente funcionando. Em contrapartida, a gente vai ter também os testes não funcionais, que estão relacionados diretamente aos requisitos não funcionais desse sistema. E o que seriam os requisitos não funcionais? Os não funcionais são todos aqueles que permeiam no sistema independente da funcionalidade. Quando a gente pensa em segurança, a gente considera que a segurança deve existir naquele sistema independente do tipo de negócio que aquele sistema se propõe a atuar. Por exemplo, se eu falo de e-mail, eu penso em segurança. Se eu falo de um aplicativo para bancos, eu penso em segurança. Concorda que independente da funcionalidade, a segurança existe, né? E a gente consegue testar se aquela segurança está ok, né? Independente da funcionalidade, joia? Quando a gente fala de requisitos funcionais, aí sim a gente considera o negócio daquele aplicativo, tá? Se eu estou falando de banco, o negócio daquele aplicativo é promover, né, um aplicativo para usuários que estejam interessados, né, naquele contexto do banco, fazer transações bancárias, né, fazer um Pix e ver os extratos bancários, em todas essas funcionalidades específicas daquele software. Quando eu estou falando, né, de requisitos não funcionais, aí sim a gente considera, né, os outros requisitos que são relevantes, que são pertinentes ao software, mas não estão diretamente ligados às funcionalidades, joia? Então a gente primeiro, antes de a gente definir o tipo de teste, se é funcional ou não funcional, primeiro a gente precisa compreender os tipos de requisitos que a gente tem para aquele software. Quais foram os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais que foram mapeados para aquele sistema? Já é? Então, a gente já entendeu aí que temos esses dois papéis, né? Que são os testes funcionais, que abrangem os requisitos funcionais, e os testes não funcionais, que vão considerar justamente os requisitos não funcionais, como o próprio nome já diz. Além disso, né, além dessas funcionalidades e desses requisitos que a gente comentou, a gente também consegue realizar testes em outros níveis de teste, como a gente já viu anteriormente, né? Considerando que o sistema muitas vezes ainda não está disponível para uso, que ele tem apenas a parte de codificação, que é quando o programador ou o desenvolvedor, né, estiver codificando esse código, naquele momento, durante o desenvolvimento, ele já consegue realizar testes para checar justamente se tudo que ele está construindo tem coerência com as regras do negócio, né, com os requisitos funcionais daquele sistema, já é? Então ele já consegue fazer pequenas validações, né, que a gente chama unidades, né, de validações para aqueles pontos específicos do software. Nesse caso, quando a gente precisa do sistema, do código-fonte, né, em execução, e a gente precisa conhecer quais são toda aquela linguagem de programação que foi utilizada, a gente precisa, né, utilizar tipos de testes diferenciados. E aí a gente já pensa nos testes estruturais. Quando a gente pensa em estrutural, a gente pensa no nosso corpo humano como a parte interna do nosso corpo, o nosso esqueleto. E é a mesma coisa aí nos tipos de testes estruturais, né? A gente está pensando aí como se fosse ver de forma de raio-x mesmo, né? Dentro do código. Então, quando a gente consegue ter acesso a esse código-fonte, a gente consegue utilizar tipos de testes estruturais que garantem que aquele sistema funciona mesmo nas pequenas unidades do código desenvolvido.
mesmo naqueles primeiros momentos de construção do sistema, joia? Então, a gente já conseguiu abranger aqui 3 tipos de testes, né? Que é justamente os testes funcionais, relacionados aos requisitos funcionais, os testes não funcionais, relacionados aos requisitos não funcionais, e temos também os testes estruturais, que quando a gente precisa realmente do código, né, fonte para conseguir realizar esses testes, joia? Mas não acaba por aí. Além desses 3 tipos de testes que a gente comentou, tem também os testes relacionados à mudança, que é justamente quando a gente precisa garantir que esse software continua funcionando à medida que ele evolui. Vocês concordam comigo que um software ele é lançado em diferentes versões, né? Vocês já devem ter visto um software que ele evolui, né? Por exemplo, hoje você entra no aplicativo e ele tem determinadas funcionalidades. E no dias, né, alguns meses depois, quando você entra, pode ser que exista um menu a mais ou um novo botão. Então, isso significa que aquele software evoluiu. E à medida que ele evolui, a gente precisa também ter testes que garantem essa evolução, né? Que tudo que funcionava antes continua funcionando. Aí, nesse caso, a gente chama os tipos de testes relacionados à mudança, tá? Que é quando a gente precisa reexecutar os testes novamente, todos aqueles que já foram feitos para as versões anteriores, para verificar se ele continua funcionando, tá? Então, do que a gente comentou aqui, a gente tem justamente 4 tipos de testes, né? Os de mais alto nível, que seria o teste funcional, o teste não funcional, o teste estrutural e o teste relacionado à mudança. Então, a gente pode considerar que temos 4 tipos de testes principais, e aí, dentro dessas categorias, né, de testes, esses 4 tipos, a gente vai ter diferentes técnicas de teste que a gente consegue estar mapeando para cada um desses tipos de teste, já é? E aí a gente consegue também, né, entender que dependendo do nível de teste que a gente tenha, né, que é do nível de desenvolvimento mesmo do aquele código, a gente vai conseguir, né, realizar diferentes tipos de testes específicos para cada contexto. É isso.